Falando agora de técnicas de visualização de evolução e fluxo, nós temos o gráfico de linha, que é o gráfico mais simples de todos. Ele simplesmente mostra uma linha, mas o que ele tem de interessante é que ele é muito usado para dados temporais, por exemplo, séries temporais. Aqui a gente está falando daquela base de dados Gapminder e a gente está mostrando a expectativa de vida ao longo do tempo, de 98 a 2019. E aqui é a expectativa média do mundo. Então a gente vê que a expectativa média de vida do ser humano nos últimos 20 anos, ela aumentou praticamente 6 anos, de 67 para 73. Então, um ganho considerável, 10% praticamente, ao longo de 20 anos, em termos de expectativa de vida. Aqui a gente observa, por exemplo, que o consumo de CO2 vinha crescendo no mundo até 2007, depois ele teve uma queda, voltou, subiu e depois ele teve uma outra queda. O que sugere para a gente, embora a queda não seja grande, em torno de 10%, mas que sugere para a gente uma maior consciência ambiental ao longo dos anos. E mesmo tipo de análise que a gente fez aqui, para a expectativa de vida, a gente fez para o Índice de Desenvolvimento Humano, HDI, ao longo desse período também. Tá? Proporcionalmente, ele teve um crescimento um pouco maior do que o crescimento da expectativa de vida. Esses gráficos mostram para a gente uma perspectiva positiva, né, interessante da evolução temporal aí, da vida, da qualidade de vida das pessoas ao longo do tempo. Aqui separado agora por continente, na África, vejam que a África foi o continente que teve o maior aumento em expectativa de vida também, e um aumento bastante significativo em termos de índice de desenvolvimento humano, nesse gráfico aqui da direita. O gráfico de Sankey, ele também não é um gráfico muito comum na nossa área, na minha área de computação e engenharia, mas eu achei alguns trabalhos interessantes na área de saúde usando o gráfico de Sankey, eu vou mostrar para vocês logo na sequência, mas o objetivo dele é bastante simples. Ele mostra a evolução ou fluxo de dado ao longo do tempo. Ele tem nós, que são essas barras, que podem ser menores, maiores, e ele tem esses fluxos aqui que mostram os caminhos que você pode percorrer, tá? Então eu fiz, isso aqui foi um exemplo que eu criei, só para ilustrar, de possíveis carreiras profissionais a partir da graduação. Então, você termina a graduação, você pode ir direto para o mercado de trabalho, no sentido das corporações, da indústria, ou você pode fazer um mestrado, o MSc aqui, ou você pode fazer um doutorado direto. Não tem como você sair da graduação e ir para o pós-doc. Pós-doc você só faz se fizer o doutorado. Doutorado direto você pode fazer. Agora, pós-doutorado direto não existe. De qualquer um desses, você pode se tornar um professor, tá? Então, faculty aqui é um professor. Você pode terminar a graduação e se tornar um professor. É mais difícil, não é toda instituição que aceita, mas é possível. Ou você pode fazer o mestrado e ir direto para ser professor. Não quer fazer doutorado, ou não vai ser agora. Ou você pode sair do mestrado, faz doutorado, depois você vira professor. Ou você sai do doutorado, faz pós-doutorado, depois você vira professor. Em todos os casos, você pode sair a qualquer momento e ir para as corporações, tá? Tanto da graduação, quanto do mestrado, quanto do doutorado, está vindo aqui por cima, quanto do pós-doc, e quanto da carreira acadêmica. Você pode ser a carreira acadêmica e ir para as corporações e vice-versa. Então, isso que eu fluxo realimentado, pode construir uma carreira aqui dentro. Nas corporações é a mesma coisa. Você pode vir da corporação para a academia, da academia para a corporação. Tá? Então, essa é a ideia do gráfico de Gantt. Desculpa, do gráfico de Sankey. Mostrar esse fluxo. Tá? O diagrama de Gantt, que eu já até adiantei aqui, ele é um diagrama usado para mostrar cronograma ao longo do tempo. Tá? Essa é a essência. E aqui eu fiz uma brincadeira com ele, saindo aqui da graduação. Você leva alguns anos para fazer graduação, aí você fez o planejamento, eu vou fazer meu mestrado em 2 anos, meu doutorado em 4 anos, fazer 2 anos de pós-doc, vou virar um acadêmico e devo terminar minha vida na indústria. Tá? Então, eu fiz um planejamento aqui de um pouco mais de 30 anos de carreira profissional, aí, considerando esses níveis de formação acadêmica e de atuação profissional. Nesse estudo de caso, eu estou mostrando agora uma análise de visualização, né, de prontuários eletrônicos. Vamos lá, né, deixa eu chegar nesse caso. Eles estão mostrando aqui um gráfico de linha, evolução temporal de 14.567 pacientes que têm doença renal crônica, ou CKD em inglês, e eles estão agrupados de acordo com a comorbidade. Esse ano 0 aqui é o ano do diagnóstico. Da maneira com que eles fizeram esse gráfico em linhas, o eixo Y não tem um significado para nós.
mas ele só mostra que existem grupos, tá? Tem conjuntos de pacientes aqui, conjuntos aqui e tal, e eles ficam mais fortes. Você tem um grupão aqui que se dispersa em vários grupos menores, mas eles ficam mais fortes aqui depois do diagnóstico da doença renal crônica desse conjunto de pacientes. Novamente, isso aqui é um gráfico que eu retirei do artigo para colocar aqui, para ilustrar no nosso estudo. E aí eles seguem fazendo uma caracterização dos pacientes, fazendo agrupamentos, e eles vão construir um diagrama de Sankey, no qual eles mostram esses fatores e o que acontece ao longo do tempo com o paciente. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, diabetes, a gente tem hemodiálise, a gente tem hipertensão, tá? Então, tudo isso são doenças ou procedimentos que são feitos por esses pacientes aí ao longo do tempo. E eu fiquei debruçado nesse diagrama aqui ontem, um tempão, né? Achei ele muito interessante. Vejam o que eles mostram, né? Esse caso aqui, eles também têm o tempo zero, que é o tempo em que o diagnóstico, é o momento em que o diagnóstico da doença renal crônica é feito, tá? Então, opa, aqui identificou que esses pacientes têm doença renal crônica. Eles começam 16 anos atrás, não tem nenhum registro, não tem nenhuma informação no prontuário deles. Depois, eles começam a se segmentar, tá? Aqui tem outros pacientes sem doença renal crônica, esse verde clarinho aqui. Algumas coisas começam a surgir, tá? Então, nós temos o estável, esse azul aqui. Esse azul mais escuro é a hiperlipidemia. E aqui a gente já tem hipertensão, aqui a gente já tem diabetes, né? Então, esses caras aqui, ó, já estão hipertensos e com diabetes. Esses aqui também, mas eles têm um elemento a menos, né? Esse aqui tem CHF. CHF é uma falência do coração, falência congestiva do coração, né? Então, é esse grupinho aqui, ó. E esse grupo aqui, ele tem as mesmas características, né, os mesmos sintomas, mas não tem essa falência do coração, tá? E aí a gente vai olhando aqui, hipertensão, né, esse bege mais escuro aqui, e o rosinha é o diabetes. A gente vê que todos eles convergem, né, para o diagnóstico aí da doença renal crônica. E alguns deles entram no caso clínico bastante complicado, com uma série de problemas, aqui, hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, conjunto grande de problemas aqui. Aqui é um grupo de outros, né? Não há muitos detalhes. E aqui tem os falecimentos, né? Infelizmente, mas isso está sendo mostrado aqui no gráfico também, tá? Então, muito interessante a maneira com que eles usaram essa ferramenta para fazer esse estudo clínico aí da evolução de saúde desses pacientes que eles estudaram. E aí os dados geoespaciais, aqui já um mapa Choropleth, o objetivo dele é visualizar dados espaciais. A gente pode trabalhar com uma escala contínua, e aqui a gente pode trabalhar com uma escala discreta. Isso aqui é simplesmente população global, separado por países, tá? Então, eu gosto mais do mapa discreto, acho mais fácil a gente buscar informação. Então, os Estados Unidos está aí, né, entre quarta e a quinta categoria aqui, né, mais de 250 milhões de habitantes. O Brasil está um pouco menos, né, entre 100 e 250 mil. Aqui a gente tem China e Índia com mais de 1 bilhão de habitantes. Aqui a gente pode usar o mapa Choropleth também para fazer uma análise no tempo. E a gente tem um mapa de bolhas, no qual a gente usa o tamanho da bolha para trazer a informação que a gente quer. Aqui eu estou mostrando o produto interno bruto agora, tá? Então, quanto maior a bolha, maior o produto interno bruto daquele país. Esse gráfico tem a dificuldade que, às vezes, a bolha é tão grande que ela não deixa a gente ver qual país a gente está tratando, a não ser que eu passe o mouse em cima e tenha isso aqui, a gente chama de tooltip, tá? É uma ferramenta de dica que aparece quando você passa o mouse em cima do objeto. Isso, claro, quando você está usando uma ferramenta, tá? E aí eu quero só finalizar mostrando para vocês aqui o caso de um dashboard feito, está divulgado nesse artigo aqui, tá? Uma ferramenta interativa de visualização baseada em descobertas estatísticas para prescrições de antihipertensivos usando dados do sistema de saúde, tá? Do seguro de saúde. Esses autores aí construíram esse dashboard, usaram uma ferramenta que é bem conhecida no mercado aí, chamada Tableau, tá? Eu não estou fazendo propaganda de ferramenta nenhuma, mas eles fizeram nessa ferramenta, então é o que eu estou mostrando para vocês. E aqui tem muitos dados aqui, tá?
Então, tem o programa de ajuda médica e tem o programa de seguro de saúde, está segmentado por homem e por mulher, e como todo dashboard, né, o dashboard ele é interativo. Então, se eu clico aqui, por exemplo, eu quero analisar esse dado, que é a monoterapia, tá? Monoterapia das mulheres que têm entre 30 e 64 anos e cobertura de um plano de saúde. Então, eu clico aqui, ele filtra esse dado para mim. Se eu clicar de novo, ele tira o filtro. Quase qualquer coisa que eu fizer aqui, ele vai reagir interativamente. Estou clicando nesse grupo de idade, ele separou esse grupo de idade para mim. Aqui o caso sem comorbidade, você vê que todos os visuais mudaram. Se eu clicar aqui de volta, ele volta para o padrão anterior. Então, ele está mostrando aqui várias ferramentas, vários gráficos, ó, Tree Map, mapa Choropleth, um gráfico de bolhas, um gráfico de barras empilhadas. Tá? Então, tudo isso que a gente estudou aqui no nosso treinamento de hoje. O outro dashboard dele, ó, tem um gráfico do tipo radar, e aqui ele está falando de categorias de remédios normalmente prescritos aí para hipertensão, tá? Um mapa aqui, certo? Então, só para ilustrar para vocês o que seria um passo seguinte, né, de consolidação de tudo que a gente viu, seria a construção desses dashboards para você visualizar os dados de uma forma mais interativa e dinâmica e poder, inclusive, criar narrativas, criar histórias, dependendo da sua audiência, a partir desses dados. Bom, eu fecho aqui o nosso dia de treinamento, a nossa manhã de treinamento, resumindo os objetivos da análise exploratória de dados, tá? E os objetivos são melhorar a compreensão de grandes volumes de dados de saúde, é o nosso foco, tá? Mas melhorar a compreensão de grandes volumes de qualquer tipo de dado, identificar padrões, proporcionar insights para ajudar o nosso processo de tomada de decisão, que dentro de um contexto de saúde pode estar associado a decisão clínica, decisão de políticas de saúde, decisão de gestão de todo o sistema de saúde também, isso é muito importante. Temos muitos desafios, obviamente, né? A qualidade e disponibilidade dos dados, integração de dados, variabilidade dos próprios registros, complexidade. No treinamento de hoje, nós focamos os dados numéricos, a análise estatística, a visualização, e, claro, há questões importantes que não foram mencionadas aqui, por uma questão de foco e tempo, associadas à ética, associadas à privacidade, associadas a uma série de aspectos que hoje vêm sendo amplamente discutidos em relação ao uso de ferramentas de inteligência artificial e ferramentas de ciência de dados em qualquer contexto, incluindo no contexto médico e de saúde. E eu achei interessante essa figurinha, deixei aqui para uma provocação para nós nesse encerramento. Bom, muito obrigado.